Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro inaugural do podcast Pense Fora da Sala. Um podcast especial para os professores e inovadores. Esse é um novo projeto que eu estou iniciando e é um projeto onde eu quero trazer muito conteúdo para você que é professor, mas também para você que trabalha em outras áreas, que pensa em inovação, que está ligado ao vínculo de inovação na educação. Eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto, é realmente a realização de um sonho e é justamente para mudar a sua realidade dentro da sala de aula ou nos ambientes que você circula e trabalha com educação. O conteúdo que a gente vai trazer aqui realmente vai ser um conteúdo transformador. E também para o seu desenvolvimento pessoal, não vai ser só profissional. E hoje, nesse nosso primeiro encontro do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador, eu tenho duas grandes amigas aqui comigo para esse encontro inaugural do podcast. Mas antes disso, eu quero convidar você para encaminhar esse vídeo para todos os seus contatos, todos os seus amigos, para curtir, dar um like aqui e também para comentar, colocar as suas sugestões de conteúdo para a gente estar trazendo aqui no podcast. Então, seja muito bem-vindo e que você aproveite demais esse conteúdo. Muito bem, muito obrigada, minhas queridas amigas, por estarem aqui. Cássia e Marina, não poderiam ser outras pessoas para estar abrindo esse podcast aqui comigo, podcast Pense Fora da Sala. E eu reafirmo aqui esse nome porque eu acho que traz muito do que nós compartilhamos, dos conteúdos que nós compartilhamos, e algo que para mim faz muito sentido, que realmente vem daquela frase já um pouco tradicional, né? Pense fora da caixa. E quando a gente está falando de educação, de professores, pensar fora da sala é incrível e é demais e nos permite chegar em outros espaços, outros ambientes e também nos permite evoluir, tanto profissional quanto de forma pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse momento. Eu vou passar a palavra para vocês, para se apresentarem também, falarem um pouquinho de vocês e já já a gente começa esse papo super bacana. Então, Cássia, muito obrigada. Vamos lá, Bea. Primeiro, assim, parabéns por esse movimento que tu tá fazendo, sem sombra de dúvidas para nós, né, Marina? É um motivo de muita alegria, de muita honra acompanhar a tua trajetória e ser convidadas para estarmos aqui no primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai transformar a vida de muitos professores que estão angustiados, buscando por novas experiências, por novas perspectivas, e você tá trazendo isso para todo mundo. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cássia Ternos, eu sou economista, sou professora universitária e tenho essa missão de levar conhecimento para as pessoas. Depois eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, como cheguei aqui, mas é sempre desafiador falar da profissão professor. Eu acho que a gente tem muito aqui para discutir sobre qual que é realmente o nosso papel e entender de que forma que a gente tem como contribuir com a sociedade, e entendendo que o professor, ele não tá só lá na sala de aula, né? Ele tem uma missão que vai muito além de transmitir conhecimento técnico, científico, e ele contribui, de fato, com a formação dos indivíduos, seja na sala de aula ou em tantos outros espaços. Então, acho que esse papo hoje vai ser sensacional. Sem dúvidas, vai ser com certeza. E, Cássia, você traz já puxando o gatilho, né? Algo que eu sempre falo muito, que a gente tem, enquanto professor, uma responsabilidade tremenda na sociedade. E que talvez seja uma das profissões, talvez não, é a profissão mais importante, porque a gente, independente do nível, se é desde o professor que está lá no processo de alfabetização, no ensino superior, ou é um professor, um profissional que está ensinando algo para o outro, você tem uma responsabilidade e um papel de transformação no outro. Eu acho que isso realmente é incrível. Marina! Olá, tudo bem? Então, Bea, primeiro de tudo, parabéns. Como disse a Cássia, nós sabemos o quanto esse sonho foi esperado. Então, estar aqui na inauguração do teu podcast é uma honra inenarrável. Então, muito obrigada pelo convite. Estar junto com a Cássia, nós somos um trio
Nós somos pessoas que estamos sempre juntas, nós trocamos informações, somos empreendedoras da educação e optamos por manter uma rede de relacionamento para compartilhar. É muito solitário você pensar em ideias, então você ter pessoas que entendem a tua jornada e que sejam dispostas a te dar a mão é um caminho eficaz no empreendedorismo. Então, sou Marina, mais conhecida como teacher, faço várias outras coisas, inclusive dar aula de inglês. Então, hoje a gente está aqui, há um convite lindo da Bea, mas a gente está aqui para falar contigo, prof, para bater um papo e para contribuir na tua jornada. Então, que a gente possa fazer isso lindamente. Ai, obrigada, Marina. Obrigada, Cássia. Realmente, eu acho que a gente vai trazer muita coisa legal de conteúdo aqui nos próximos podcasts que virão também. Eu acho que para abrir, né, como o próprio nome do podcast fala, é Pense Fora da Sala, a pergunta que assim, para a gente inaugurar aqui efetivamente, o que faz vocês pensarem que o professor ele precisa estar sempre em um constante movimento de aprendizagem, assim, que ele precisa estar sempre definitivamente pensando fora da sala? Ótima pergunta para começar, né? Mas acho que são várias coisas, assim, que eu particularmente vejo, né? Talvez um dos primeiros pontos é que o professor é sempre a referência. Perfeito. Então, se você quer ser um bom profissional, se você reconhece que esse é teu papel de ser referência para o teu aluno, você precisa estar sempre buscando, sempre evoluindo, querendo se tornar, de fato, uma pessoa melhor para conseguir ensinar cada vez mais as pessoas que estão sob tua responsabilidade ali no processo de ensino-aprendizagem. Outra questão é que as pessoas mudam, né? Então, Perfeito. a gente vem com outras gerações, com outras demandas, com outras necessidades. Eu comecei a lecionar, gente, em 2017. 2017 não faz muito tempo, mas os alunos eram diferentes do que eles são hoje. As demandas eram diferentes, as tecnologias eram diferentes, o acesso, a motivação deles era totalmente diferente. Ontem mesmo eu perguntei para os meus alunos assim, quem aqui usa ChatGPT? Uma pessoa me disse que não usava. E ainda me diz assim, eu não uso porque eu não sei usar. Eu disse, então você vai aprender. Porque, enfim, então acho que tem um pouco disso, assim, é assumir esse papel de que o professor, ele é referência, então por isso ele acaba tendo que buscar sempre estar em constante atualização e depois entender que para quem ele ensina, embora talvez o conteúdo técnico ele se mantenha, mas a forma de ensinar e as demandas daquele aluno também mudam. Então, acho que esses são 2 pontos que eu vejo que fazem com que a gente tenha que estar sempre buscando evolução. Com certeza. E você falou algo muito importante, Cássia, que são as gerações. Se a gente olhar, e é um tema que eu gosto bastante, se a gente olhar para as gerações, a gente tem diferentes perfis geracionais de estudante, mas não só de estudante, de professores também. Porque cada indivíduo, ele passou por um processo, por uma geração transformacional na sociedade gigantesco. Se a gente for iniciar lá pelos baby boomers, que viveram pós-Segunda Guerra Mundial, que viveram vários processos dolorosos, né, eles têm um perfil de querer segurança, de serem mais tradicionais. E aí a gente vai vindo, né, geração X, geração Y, e aí é um processo evolutivo, assim como a gente olhar de forma simples, né, para a tecnologia. A tecnologia que a gente tinha, sei lá, nos anos 70 é totalmente diferente do que a gente tem agora. E é um processo evolutivo extremamente significativo. E quando a gente se reconhece como uma geração diferente, que viveu momentos históricos diferentes, isso muda o nosso olhar para a educação. Vou dar um exemplo simples. Quando eu iniciei a faculdade, mal tinha computador. Sim. Né? Ter um notebook, eu lembro que começou, as pessoas já estavam tendo notebook. Eu lembro que eu ganhei um notebook para ir para a faculdade, era mas mais até ou menos então essa eu não regra, tinha. né? Quem podia, um marco, Exatamente. quem podia ter. Exatamente. Hoje, se a gente for já pensar para a geração que está chegando, a gente nem está mais falando em notebook, a gente está falando em aprendizagem móvel, que é o celular, né? Inclusive, já se fala muito que as novas gerações não vão saber utilizar o computador. Por quê? Porque tudo está no celular. Hoje o celular é um mini computador. Quando eu ouvi você falar isso pela primeira vez, eu só falei assim, pera, isso é meu sobrinho, é verdade, meu sobrinho não conhece computador. Meu sobrinho conhece celular. Exato. Meu sobrinho vai fazer 5 anos de idade. Exato. Exato. Os nossos alunos têm dificuldade, muitas vezes, de formatar um trabalho.
porque não usam o Word, não estão Exatamente. habituados à ferramenta que, assim, a nossa geração é padrão, né? Mas Eu não sei vocês, mas um dos meus maiores choros foi na reta final do meu TCC que eu descobri que eu tinha um monte de formatação errada. E isso que você traz, Cássia, do Word, eu acho que é também até, de certa forma, uma coisa que eu vivi muito isso, de ter que ter tudo perfeito, e tinha que ser o Word, não tinha outra ferramenta pra gente utilizar, né? Tinha que ser do pacote Office, Excel e tarará, né? sim. Só que aí, se a gente for olhar pro que tem de evolução hoje, a gente olhar pro Canva, gente, o Canva é lindo, é colorido, é dinâmico, tem um monte de coisa pré-pronta pra ti. Então, olha qual é o sentido de hoje, nós, inclusive, não só os jovens, quererem utilizar o pacote Office, que é um pacote que não atualiza desde 2002, 2003, se eu não me engano, é aquelas cores iguais, o Word é azul, o Excel é verde, o PowerPoint é laranja, é tudo igual. E o Canva, ele tá em constante atualização. Inclusive, agora, o Canva tem inteligência artificial, por exemplo. Exato. Então, os estudantes de hoje, os que estão vindo, eles não vão nem querer saber o que é mexer no Excel. E não faz sentido para eles, porque eles já não usam no dia a dia deles. Isso não é algo ruim, né? A Com gente não tem que certeza, ficar pensando perfeito. que, o meu aluno hoje não sabe aquilo que eu sabia. Não é Uhum. algo ruim isso, gente. O mundo Exatamente. precisa de novas ferramentas, novas habilidades. Perfeito. E quando a gente olha para uma outra questão também, digamos, trabalhando numa área que envolve cálculos matemáticos, ele realmente precisa saber mexer numa planilha do Excel. Ok, então peraí, vamos ensinar esse estudante se isso é uma necessidade e não partir do princípio que ele já sabe tudo, né? Sim. Muito bem. E a liderança, o papel do professor ótimo. como líder. Perfeito. Enquanto um professor continuar se imaginando como alguém que só transmite conhecimento, é muito pouco provável que o aluno receberá a eficácia do ensino e aprendizado proposto. O professor é um líder. Como bom líder, o aluno segue o que você faz. Perfeito. Não o que você fala necessariamente. Ou só o que você fala. Perfeito, Exato, né? perfeito, Cássia, é isso mesmo. Exato. Hoje, por exemplo, eu sou uma professora que eu acredito muito no afeto, como você falou conosco esse fim de semana na mentoria, né, Bea? O aprendizado é afeto. E relações de afeto são relações humanas. Então, é sobre parar de estudar o técnico que você ensina e começar a estudar pessoas. Essa é a regra número 1 na minha mentoria de professores. Stop studying English, start studying people. A gente tem que parar de ficar só estudando a nossa área técnica e precisa entender de pessoas. Nós precisamos entender as múltiplas inteligências, precisamos ver os temperamentos dos alunos. Se você tem um aluno de um temperamento diferente de outro, você tem que saber abordar esse aluno de forma que toque ele, que seja eficaz. E quando você olha e você pensa, a minha área de atuação é o conhecimento. É isso que o professor faz, né? Legal. Como que eu não vou manter a minha área de atuação rodando? Seria uma hipocrisia. Em inglês existe um termo que fala you walk the talk, ou seja, você faz aquilo que você fala. Você anda conforme o teu discurso. Então é muito sobre você ser o exemplo, a liderança e você principalmente gostar de estudar. E estudar não é só sentar e abrir um livro, né? Perfeito. Acho que vocês duas trouxeram isso, né? Do papel do professor como um líder e alguém que inspira. E eu acho que esse realmente, se a gente olhasse assim de um outro ângulo, né, fora da sala de aula, o professor tem esse papel. Porque o aluno, ele vai fazer o que o professor manda. Sempre. Isso é algo que eu sempre falo. O aluno faz o que o prof manda. Se o prof vai dizer assim, ordens. tem que entregar um trabalho dia 10, talvez hoje ele dê uma né, eu vou entregar depois, mas ele vai fazer. E não é só isso, ele vai seguir os caminhos que esse professor vai orientar, vai dizer. Então, vai além da técnica que você está ensinando. É sobre realmente o que a Marina trouxe, é sobre pessoas. E quando você fala sobre pessoas, foi a grande virada de chave da minha vida como uma profissional da educação, como professora. Porque o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que tinha algo estranho entre o que eu estava ensinando e o que os meus alunos desejavam. Eu falei, mas meu Deus, e aí o meu aluno não engajava, não participava, saía da sala. Eu sentia que
que aquilo não estava parecendo que fazia Fazia sentido, né? Não estava fazendo sentido para aquele aluno. E aí eu olhei para mim e me autorresponsabilizei, né? O que eu posso fazer para que este estudante fique na minha sala de aula? Porque eu quero ele aqui, eu não quero ele fora. É muito duro né? Porque fazer o meu isso, Bea. papel é ensinar. É duro demais, é difícil demais para você chegar realmente nas novas gerações, especialmente se a gente olhar para a geração Z e geração Alfa, que são as gerações que estão ali no ensino fundamental e ensino superior, é muito difícil. Por que é difícil manter na sala de aula? Porque eles têm milhares de outras coisas atrativas fora da sala de aula. Muitos estímulos. Então, o que eu posso fazer? E foi aí que realmente eu comecei a estudar pessoas. Como é que eu posso fazer para realmente atender as demandas desse meu estudante? O que eu posso fazer na sala para que ele fique na minha aula? Eu não quero ele fora dela, eu quero que ele fique na minha aula. E aí vem a autorresponsabilização. Eu me autorresponsabilizei se eu quero você aqui. Né? Então... Será que eu tô fazendo tudo que eu posso? Isso. Será que tem alguma coisa a mais que eu posso aprender, me desenvolver e que vai atrair esse estudante para minha aula? Exatamente. Pode falar. E é difícil, como a Marina trouxe, é difícil. Não é uma coisa fácil. Especialmente retomando, assim, nessa questão de que a gente tem muitos estímulos e o celular é algo que o estudante está na mão, então tudo parece que é importante, mas não estar prestando atenção no conteúdo. E aí que vem aquela questão que eu volto a refletir aqui. O que eu posso fazer para que o meu conteúdo se torne tão importante, ou melhor, mais importante que o próprio celular? Né? E aí isso realmente é uma discussão. Como fazer isso? E aí eu jogo pra vocês. Como? Sabe uma coisa que eu tava me lembrando? Quantas vezes nós, crianças, adolescentes ou faculdade, nós pensávamos, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Hoje, quando um adolescente, por exemplo, está comigo e a gente está revisando um conteúdo de colégio para prova, etc., ele fala, teacher, eu nunca vou usar isso. Eu digo para ele, você vai sim na prova final, porque você precisa passar de ano. É verdade. É verdade. Nós precisamos entender o que é objetivo de curto, médio e longo prazo. Longo prazo, perfeito. O teu aluno precisa entender que existem responsabilidades que ele deve fazer, e isso não significa que vai ser uma tortura. Não é uma punição. Aí é que entra, eu acho, a nossa responsabilidade, e eu digo responsabilidade com muita confiança, de nós olharmos eu digo sempre pra mim, quando eu tô cansada, um aluno não entendeu algo, eu digo, peraí, ninguém botou uma arma na minha cabeça. Ninguém olhou pra mim e disse, você vai dar aula. Eu escolhi isso. Perfeito. Então, de novo, a minha autorresponsabilidade me diz, ok, deixa eu olhar pra esse aluno e entender. Esse aluno é visual. Não posso ficar só falando. Esse meu aluno é sinestésico, a gente aplica testes nos alunos, né? Perfeito. É algo que quem tiver a oportunidade de fazer aula particular é algo que eu indico muito. Trabalhem com as múltiplas inteligências, conheçam os alunos de vocês. Então, um professor que ganha o coração do aluno a ponto de ser essa referência que ele quer estar junto, é um professor que entende de didática. E didática não é você falando. Didática é você entender como é que você aprende, como é que você pegou. Perfeito. Isso dá um trabalho gigantesco. Isso dá muito trabalho. Mas é a coisa mais linda do mundo você explicar e a pessoa fazer assim... de que fato. Eu digo que é o eita, né? Peguei. É a parte mais linda do... E aí que entra, de fato, a aprendizagem significativa, né? O quanto didática é isso, você garantir que o teu aluno aprendeu aquele conteúdo, né? E eu acho, assim, que essa disputa com o celular, enfim, é algo que também envolve muito você conseguir colocar o teu aluno no contexto do processo e colocar o teu conteúdo no contexto do aluno. Então, acho que, assim, de uma forma bem simples, bem breve, é contextualizar aquilo que você vai passar. O que é isso? Eu tô trazendo aqui um conceito novo, uma teoria, algo que precisa ser trazido. Bom, mas e como é que isso se aplica na tua realidade, em realidades diferentes, em formas diferentes? Isso aqui pode ser num texto, pode ser num vídeo, pode ser relacionado com algo que tem a ver com um filme, talvez, com uma série, com uma música. Dá trabalho, porque você, enquanto professor, você vai ter que buscar essas várias possibilidades. E claro que
O convencional, ele é mais fácil. Sempre. O convencional, ele é mais simples. Se eu for lá passar no quadro, todo mundo copia. Como é que eu ganho? Como é que eu coloco numa competição um celular e um quadro, gente? Não, Não. eu vou perder. É né? duro. É, Eu vou perder. sim, vai eu perder posso, sempre. enquanto professor, que estou lá, enquanto professora, né, que estou ditando as regras daquele jogo, eu posso dizer, não, a minha aula é assim, ponto, acabou. Se eu quiser fazer o mínimo, talvez eu possa fazer assim. Mas e se eu quiser fazer algo diferente, eu tenho que pensar em outras possibilidades também para conseguir cativar aquele meu aluno e para que ele entenda que aquilo de fato é relevante para ele no contexto dele, como ele vai utilizar, como aquilo vai transformar a vida dele e posteriormente, que eu acho que é o mais legal, como ele vai utilizar aquele conhecimento para transformar outras vidas. Perfeito, Cássia. Eu acho que esse é o ponto central. Perfeito, Cássia. Isso que você traz, assim, eu vejo até por nós. Quando você vai procurar aprender algo novo, aquilo tem que estar num contexto que você deseja, que você tem vontade, que a pessoa, que realmente você... Vou dar um exemplo agora, inteligência artificial. É algo novo. Então, para quem não conhece ou para quem conhece pouco e fala, não, isso é uma ferramenta que realmente eu preciso saber sobre inteligência artificial, porque é algo que é do momento, é uma ferramenta que todo mundo já está utilizando, que o mercado já está exigindo. Então, você vai buscar um novo. Agora, quando a gente vai para a sala de aula e o aluno não se encontra na realidade dele ali, isso é o primeiro ponto que você perde o estudante. Tchau. O primeiro, tchau. Ele não vai mais porque ele vai falar, isso aqui não é da minha realidade, isso aqui é coisa do passado. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, também, a discussão de casos com os estudantes, que cabem em todas as áreas, né? Se for um caso inventado, acabou. O aluno percebe na hora, assim, ó, que é um caso inventado. Ele quer resolver o problema real, ele quer resolver... Eles quer querem se sentir... muito. Isso! Uhum. Ele quer se sentir parte do negócio. E quando é um negócio inventado, que o professor monta aquela historinha, assim, mesmo que muito bem montada, o aluno percebe nitidamente. Eu acho que a Marina trouxe outro ponto que para mim faz total sentido. Eu não estou aqui porque alguém tá com uma arma na minha cabeça, né? São as escolhas que a gente faz. Eu escolhi ser professora, eu escolhi hoje estar aqui como mentora de professores. Ainda bem. Né? E é uma escolha que eu fiz assim com muito amor. E eu sempre falava muito sobre isso para os estudantes. Eu falava, gente, eu amo o que eu faço isso com muito prazer. Porque foram as minhas escolhas. Sim. E aí eu sempre penso, se eu falar que isso é ruim, poxa, eu que escolhi. E aí... Por que você fez essa escolha? Porque você fez uma Se você não escolha gosta. ruim, entende? Exato. Mesmo que às vezes tem dias difíceis, que tem dias que não são legais, que é difícil, você tá super cansado, mas é a imagem que você tá passando para o estudante que vai refletir, inclusive, na vida adulta dele. Com desde certeza. criança. Muito. Especialmente, né? Especialmente. Antes tu falava assim da importância do professor, seja do ensino superior, o ensino fundamental, o ensino né, primário. Eu, particularmente, acho que a parte que o professor tem mais condições de fazer a diferença efetivamente na vida das pessoas é lá na primeira infância. Sim, com certeza. É lá, assim, professor, se você trabalha com primeira infância, saiba que você tem um poder imenso de transformação nessa sociedade. Aproveitando, um beijo pra tia Miriam Cotini. E pra minha mãe também. Até hoje eu falo com a Miriam. Até hoje eu mantenho contato com ela. E eu digo, quem eu sou hoje é reflexo de quem você me permitiu ser. Ela me identificava na sala, sabia da minha personalidade, da minha extravagância. Sempre fui assim. Ela me chamava, eu era assistente dela, ela me botava a cantar. Ela valorizava a tua potencialidade. Ela viu as tuas habilidades. Exato, ela potencializou, ela não abafou as tuas potencialidades. Exato. Né? Ela sabia que eu sempre auditiva. A tia Miriam ditava tudo. Eu terminava a última palavra quando ela estava escrevendo a última palavra, porque eu não precisava olhar para o quadro. E eu me lembro do tom de voz dela. Eu me lembro como ela enfatizava as palavras. Então, muito do que eu sou hoje, eu devo à minha professora da primeira série do primário. Mas se me permite aqui, só finalizando também esse gancho, uma das coisas que me fez ser professora, que hoje na vida adulta eu consigo identificar. Mas eu cresci, minha mãe foi professora de educação infantil. E eu cresci vendo a dedicação dela extrema, enfim, com um trabalhinho de aula. Mas mais do que isso,
ano após ano, os alunos reencontrando ela na rua e falando com ela. Nossa. Então, assim, adultos, depois com os seus filhos, ainda chamando ela de Prof. Lorena. Exato. Gente, isso é sensacional, mas isso é reflexo de quê? De um processo de ensino que foi fora do padrão, fora do tradicional e que marcou a vida daquelas pessoas. Perfeito. Exatamente. E com muito amor. Sim, Porque muito amor. você só vai ter essa lembrança positiva quando você realmente tá, de fato, se sentindo amado naquele espaço. E isso faz total diferença. E, inclusive, recentemente eu iniciei uma formação do Instituto Ayrton Senna e é uma formação no processo de alfabetização. Né? Então, é realmente algo que eu já tinha muita afinidade, porque eu acho que quando nós temos uma criança que ela é bem alfabetizada, tanto em português quanto em matemática, e aí eu volto a reafirmar, bem alfabetizada, onde que não sobram coisas ali. Porque esse processo é único. Esse período de alfabetização, português e matemática, ele é único. E quando uma criança ela é muito bem alfabetizada, o resto tudo vai ser fácil para ela. Ela tem a O base. português vai ser fácil, a matemática vai ser fácil, porque é a base. Então, a alfabetização não é só português, é matemática. E assim, de fato e definitivamente, o período mais importante na história de vida de um indivíduo é a alfabetização, porque de acordo com a alfabetização que ele teve, tudo vai acontecer no decorrer da vida dele. Exato. Eu, por exemplo, tenho falhas de alfabetização em português. E é muito difícil você corrigir falhas de alfabetização na vida adulta. Né? É muito difícil. Então, esse período da primeira infância, onde o indivíduo está alfabetizando, ele é fundamental para a vida adulta dele. Então, tudo vai ficar fácil, como eu já comentei, tudo realmente fica mais fácil no processo de aprendizagem. E quando ele é bem alfabetizado, como tudo vai ser fácil, vai ficar mais fácil, então acaba que o gosto pela educação é diferente. Porque não é árduo, não é difícil. Mas é isso, assim, é porque aí, talvez nessa primeira infância, quando você é estimulado corretamente e tem a base, você percebe que o processo que aprender é muito legal. Isso aí, É perfeito. muito divertido. Não é que seja fácil, necessariamente. Vai exigir esforço cognitivo. E o nosso cérebro, ele tá treinado, ele tá condicionado a fugir de esforço cognitivo. Perfeito. O que demanda energia, a gente vai procurar alguma coisa mais fácil para fazer. Então, aprender não necessariamente é tranquilo. Vou sentar aqui, vai ser a coisa mais prazerosa que eu vou fazer na minha vida. Mas o resultado é tão satisfatório, é tão legal se sentir mais capacitado. Isso vai reforçando a nossa autoestima, vai reforçando outras questões e nos torna, obviamente, mais capacitados para fazer o que a gente veio para essa terra fazer. Então, Reflexo na vida adulta. Reflexo na vida adulta. Exatamente. Enfrentar desafios, né? Perfeito, Ter mais condições de enfrentar os desafios que vão surgindo na nossa vida. Perfeito. Eu acredito que o nosso senso de o que é que eu vim fazer aqui. Eu aprendi aquilo me serviu, eu executei, aquilo deu um resultado. A pessoa sente que ela teve contribuição. Eu brinco com o ROI, né? Nós temos um ROI de investimentos, um ROI de business, mas nós temos um ROI intelectual. Sim, com certeza. Você saber que você recebeu uma informação, processou essa informação, ela resultou em algo, e principalmente, ela impactou uma outra vida, ela impactou outra alguém. Exatamente. E isso quando a gente fala, né, do quanto é importante isso. Aí eu sempre faço essa continha, né? Quantos estudantes... Eu sempre pensei assim, na minha vida, nossa, eu quero impactar o máximo de pessoas que eu puder. Como eu vou fazer isso? Sendo professora. Aí eu ia pra minha sala de aula, tinha 30, 40 alunos. Aí você dá aula para várias turmas. Aí eu fazia a conta todo ano quantas pessoas eu tinha a oportunidade de impactar a vida delas. Né? Eu sempre fiz essa conta. E aí hoje, quando eu trabalho com professores, eu sempre... com quantos professores eu estou trabalhando e quantos alunos esses professores podem mudar a vida deles. É exponencial. Exatamente, é exponencial. E aí você realmente vai entender que depois na vida adulta, esse aluno, ele também vai impactar, né? E eu sempre falo, eu amo tanto o que eu faço, que eu quero que todos os meus alunos sejam professores, porque, gente, é lindo o que a gente faz. Que é ensinar, que é você transbordar o teu conhecimento.
né? E aí foge também, e aí entrando num dos nossos tópicos de hoje, de ser somente sala de aula. Né? Ensinar não necessariamente está dentro da sala de aula. Né? Hoje eu vejo muito com a minha filha, né? Gente, eu ensino ela o tempo inteiro. E eu não estou ensinando de eu sentar lá e dizer para ela. É o exemplo. Né? E às vezes o professor, e aí a gente vai entrar nesse assunto de ensinar, não é só sala de aula, mas é o comportamento que o professor tem na rede social, o comportamento que o professor tem na rua, isso é de uma responsabilidade gigantesca, porque você é referência, como a gente já falou aqui. Você é referência para todos os teus alunos, eles vão se inspirar em você. Então, isso é algo que realmente é uma responsabilidade muito grande. Qual é a imagem que eu quero passar para o meu estudante? Se eu estou cobrando X, eu também preciso fazer X. E eu falo muito isso até do processo de cuidar da saúde. Sim. Eu sou doutora em bioquímica, então sempre dei aula de bioquímica. E tem uma parte do metabolismo que eu falo do processo de emagrecimento, né? E era um período que eu estava acima do peso. E aí teve um dia que eu tava dando aquela aula, assim, eu olhei para aquela aula e pensei assim, meu Deus. Tipo, será que eu consigo? Tipo, como assim? Eu tô dando essa aula. Se eu sei. Se eu sei sobre isso e eu não estou sendo exemplo sobre isso. Eu não fazia exercício físico, eu comia super mal, né? Então, nossa, isso, tipo, aquele dia foi assim, parece que veio um negócio assim em mim. Porque realmente não é sobre o conteúdo que eu passo, é sobre o que eu faço. E isso que faz toda a diferença na vida do estudante. E tem uma outra coisa bem importante aqui também do ser professor. Se você chegar indisposto dentro de uma sala de aula, mal-humorado, não adianta pedir que o aluno fique aí te ouvindo. Esquece, ele quer fugir. Assim como nós. Se a gente tá perto de alguém que chega e não tá muito legal, a gente quer ficar longe, tu não quer aproximar. Isso é cientificamente comprovado, Bea. Sim. Os estudos sobre energia, sobre análise de um campo físico, eles explicam que a nossa energia chega metros antes de nós chegarmos. E eu estava estudando com a doutora Érica Belon, ela fala sobre a neurociência em relação a negócios, mais especificamente. E ela trazia como é que o teu colaborador, qual é o sentimento do teu colaborador, qual é o nível de energia que ele emana no ambiente e qual é a emoção correspondente a esse nível de energia. Um colaborador com medo gera uma emoção de quebra financeira, quebra do negócio. Então, assim, como que a gente espera que um aluno se sinta capaz de receber tanta coisa nova se a nossa energia já diz que nós não queremos aquilo? Exatamente, perfeito. Sempre haverá alguém nos observando, sempre haverá alguém impactado por nós. Então, se você não está num dia bom, se você não está num momento bem... Eu, por exemplo, estou de TPM. Eu de TPM sou uma outra pessoa, mas isso faz parte. O que nós precisamos fazer? Mudar nosso estado. Nós precisamos encontrar formas físicas, a música é um excelente exemplo, o exercício, a atividade física, o movimento, a oração. Existem várias formas de mudar o nosso estado e a nossa autorresponsabilidade entra aqui. Exatamente. Só um momento, estou azeda hoje. Ninguém tem nada a ver com o meu azedume. Boa. Isso é complexo. E se eu reconheço que isso é algo que atrapalha meu desempenho, enfim... Poxa, minha responsabilidade é encontrar algum meio que faça minimamente minimizar os efeitos disso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E aí, então, entrando oficialmente no dar aula. Dar aula não é só estar dentro de uma sala de aula, num ambiente onde ainda hoje, infelizmente, nós temos salas de aula no modelo dos anos 1960, com o professor na frente, fila indiana. Infelizmente, é exatamente o mesmo modelo, mesmo diante de tanta evolução de tecnologia, de tanta evolução de design também. A gente ainda tem o mesmo padrão de sala, o mesmo estilo de carteira, o mesmo estilo de cadeira.
e saber que hoje a gente tem tanto design bonito e atrativo e aconchegante. Lembra quando fomos na Link? Ah, perfeito! A gente nós fez três. isso, nós três Nossa. nós visitamos a Link School Of of Business em São Paulo, e é uma faculdade totalmente diferente. Ela tem alguns espaços semelhantes a uma sala de aula tradicional. Mas mais mesas compartilhadas Isso. até do que sala de aula com sua carteira Isso, individual, né? E algo muito legal que eu lembro que o professor escrevia em qualquer parte da sala, né? Parede. No meio da sala tinha umas escritas na parede, assim, porque provavelmente aquele aluno fez uma pergunta e o professor Foi parou lá ali e e explicou. respondeu. Exato. As Tinha arquibancadas, lembra? arquibancada, tinham Nossa, salas Os auditórios mesmo. auditórios, então realmente e se a gente olhar realmente para o design que a gente tem de evolução, a gente tem ambientes mais confortáveis para se aprender. E eu olho por mim. Quando eu estou estudando, nem sempre eu estou sentada bonitinho olhando meu. Não, às vezes eu estou mais Leve. desleixada, mais leve, às vezes eu estou comendo, às vezes eu estou deitada. Né? Você tá começando, às vezes é mais horas, eu tô deitada, às vezes eu tô do jeito que eu me sinto melhor. E se eu tô aprendendo, isso é o que importa. Então, não é eu estar necessariamente sentada imóvel numa mesa. E você se reconhece. Isso. Eu sou auditiva e sinestésica. Então, isso significa que eu presto atenção quando alguém me explica, quando alguém me fala. Se você me disser, Marina, lê aqui, eu vou olhar para você e falar, me explica? Porque eu preciso ouvir. As informações que eu recebo de forma auditiva, elas são captadas melhor dentro do meu cérebro. Fui aprender isso depois de velha. Queria saber disso novinha. Não soube paciência, né? Se você está escutando isso agora, informe-se. Veja qual é o seu tipo de inteligência. E o que Acontece? Eu sou altamente sinestésica. Eu aprendo em movimento. Eu preciso escrever e eu preciso me movimentar. Então, por isso que audiolivros, podcasts e qualquer coisa que eu possa escutar e aprender facilita. Então, todas as vezes que eu precisar sentar e ler algo, a tendência é que eu demore o triplo do tempo. Eu já medi. Eu já não sou auditiva. Então, assim, ouvir coisas, pra mim, eu disperso muito fácil. Ver vídeos, por exemplo, não aprendo com vídeo no YouTube, assim, é muito difícil, nem videozinho curto de receita, gente, nem isso eu não tenho muita paciência pra assistir. Agora, ler um livro, pra mim, funciona super bem. Ler, escrever, tomar nota, enfim, ler o livro, escrever com as minhas palavras, isso aí vai funcionar super bem pra eu aprender. Né? Então, essa é a relevância de... E não E olha existe só. um melhor e um pior, um melhor e um pior. Não. Só pra mim, só pra ti. Mas, Exato. geral, Existe o que funciona. o que funciona. E eu, por exemplo, sou visual, eu preciso estar olhando para a pessoa. Isso, se alguém fala atrás de mim, eu preciso virar e olhar. Um vídeo no YouTube. Tem pessoas que colocam o vídeo e vão fazer alguma outra coisa. Gente, eu preciso estar olhando para o vídeo a pessoa. Se eu tô com o vídeo, eu também preciso estar acompanhando. Porque eu sou extremamente visual. E às vezes eu não preciso nem anotar. Eu não preciso fazer anotação, porque eu lembro, assim, se a pessoa colocou uma imagem, eu lembro da imagem. Eu lembro do tom que a pessoa Olha usou. só, eu já nem consigo identificar tom, Então, gente. o quanto é importante a gente saber olhar para o nosso perfil e o professor se identificar quanto um perfil, qual é o seu perfil de aprendizagem e identificar isso nos seus estudantes. É claro que quando a gente está falando de uma turma grande, é difícil. Nossa. Então, a gente tem que partir do princípio que você tem todos os perfis de aprendizagem. Então, você tem que ter um slide com design bonito. Você tem que escrever, você tem que se movimentar, você tem que usar diferentes tons de voz dentro de uma sala para que você consiga atender todos os perfis de aprendizagem que tem dentro de uma sala de aula. Diferente, por exemplo, de uma das coisas que a Marina faz hoje, que é ser professora particular, né? Onde você olha para o teu aluno e você sabe, esse aluno tem um perfil X e você pode tratar ele de forma personalizada, né? E essa escolha é uma escolha estratégica. Eu ganharia muito mais dinheiro dando aulas em turmas. Muito mais. Marina, no mesmo horário, com os mesmos 50 minutos de aula, ao invés de você dar aula para uma pessoa, por que você não dá aula para 6 pessoas? Seria muito mais benéfico financeiramente. Falando aqui com a minha mentora de finanças. Sim, seria. Mas em termos de realização pessoal para o que eu busco, de ver a evolução específica daquele aluno, não é. Então, eu fiz uma escolha profissional e pago as consequências delas.
Mas, Marina, se me permite aqui falando Claro. um pouquinho sobre negócios e finanças e trazendo esse gancho também, eu acho que tem uma questão muito forte de posicionamento teu também com relação a isso. Então, é claro, talvez você poderia ter várias pessoas ali usufruindo, mas, por outro lado, também as pessoas te procuram pela exclusividade que você gera, pelo Sim. diferencial que Uhum. você entrega Sim. enquanto professora. E aí eu penso assim, poxa, será que... Aí é uma escolha das pessoas, os consumidores vão escolher aquilo que eles mais se Uhum. identificam e, inclusive, aquilo que eles têm condição de pagar. Exatamente. Perfeito. E pensar fora da sala, pensar fora desta caixa, né? É justamente isso. Se hoje eu trabalho com um ensino tradicional e eu tenho um momento de horários que eu gostaria de trabalhar a mesma coisa, mas de uma forma diferente, por que não, professor? Perfeito. Por que não fazer um trabalho depois do trabalho? Por que não experimentar uma nova forma, uma Uhum. tutoria? Por que não você não olhar e falar, eu ensino isso dessa forma, seguindo uma metodologia, um Uhum. cronograma, Perfeito. mas por que não experimentar? Por que não Uhum. fazer uma turma piloto? Por que não você não verificar novas habilidades? E aqui a minha veia empreendedora sempre grita. Mas é muito sobre isso, assim. Vou contar um pouquinho aqui, Bea, da Vai experiência, lá, assim, vai né? lá, vai lá. Eu descobri, fiz a minha graduação em economia, fiz a minha graduação em administração, fui pro mestrado logo depois, e não estava muito claro ainda o que eu queria fazer da vida, assim, sabe aquela insegurança, assim, para onde é que eu vou? Quem nunca? Quem nunca, né? Me sinto mais confortável, né? Mas, enfim, e aí no decorrer, assim, no finalzinho do período do mestrado, eu fiz um processo seletivo para docência, uma vaga de professora substituta na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Uhum. Pato Branco, e fui para o processo seletivo. Totalmente despreparada, eu não sabia dar aula, né? Eu só Uhum. tinha, claro, tido muitas aulas antes, mas nunca tinha tido a oportunidade de Não tinha horas ministrar de uma. voo. Exatamente, não tinha horas de voo. Mas você estava copiando que os seus Muito, professores... modelando muito, Bea, Exatamente. muito. Modelando é a melhor palavra. Sim, mas modelando muito, assim, eu sempre fui muito observadora, então eu acompanhava muito o que os meus professores faziam e aquilo que eles faziam que eu não admirava e aquilo que eu admirava. Perfeito. Fica o ponto aqui também, né? O que eu quero modelar enquanto Uhum. professora, o que eu quero levar comigo de referência e o que eu não quero, que eu não acho legal, que não tá alinhado com os meus valores, com os meus princípios e assim por diante. E aí eu fui pro processo seletivo, fiz a prova escrita, deu tudo certo, fui pra prova didática, fui selecionada pra prova didática e eu, meu Deus, né? E agora? E agora, né? E aí vem toda uma questão assim, um prazo curto, prepara uma aula sobre tal ponto e vai lá para uma banca. E, gente, assim, juro pra vocês, eu tenho certeza que o meu olho tava brilhando na hora que eu saí daquela prova. Eu tenho certeza. Eu não olhei no espelho, mas assim, eu tenho certeza, porque aquela energia, Isso. sabe? Aquela coisa assim que faz você se mover de um jeito diferente. E eu descobri ali, dando uma aula para uma banca só, a sala toda vazia, eu chamando os alunos pelo nome, mas que alunos? Não tinham alunos ali, eu chamava pelo nome, interagia, tentando levar alguma coisa diferente. Eu descobri que era isso que eu queria fazer. Em 2017, eu saí de lá, assim, tendo certeza, não importa o resultado desse processo seletivo, eu quero ensinar. E deu tudo certo, eu consegui aquela vaga, me mudei, fui para Pato Branco, comecei a lecionar. Eu tinha 23 anos, eu era super jovem, tinha vários alunos meus que eram mais jovens do que eu. Eu tava assim, com aquele Mais jovens ou anseio. mais velhos? Desculpa, mais velhos, obrigada. Eu vivi isso. Vários alunos mais velhos do que eu. Só que ao longo dessa jornada eu descobri uma coisa muito importante que está relacionado com o tema desse podcast aqui. Em 2022, eu descobri que eu não precisava ensinar na sala de aula. Aí que eu descobri virou uma chave gigante com o acompanhamento da Blenduca, com outras coisas que também aconteceram na minha vida, o empreendedorismo que ficou mais forte, a minha empresa que começou a alavancar de um jeito diferente. Eu descobri que eu poderia seguir fazendo aquilo que fazia meus olhos brilharem, mas talvez num outro formato. Eu poderia, e aí eu trouxe uma coisa muito forte para mim. Eu posso também dedicar o meu tempo, o meu conhecimento para ensinar quem está disposto a aprender aquilo que eu quero ensinar. Perfeito. E aí foi uma virada de chave sensacional na minha vida. E aí que tá, ensinar não precisa estar ligado diretamente a você estar em uma sala de aula. Né? E isso eu me vi também mais recentemente até, porque eu sempre dei aula, desde o mestrado, eu posso dizer, porque logo que eu saí do mestrado, eu já comecei a dar aula em curso técnico, enfim. E eu sempre me via dando aula para aquela sala cheia. E aí, depois que eu comecei a estudar comportamento humano e comecei a trabalhar com professores,
E hoje eu estou muito pouco dentro de uma sala de aula, né? Quase nada, dá para se dizer. Muito né? mais em treinamentos e palestras, não é? Isso, a minha sala de aula hoje é treinamentos para professores, Exato. são mentorias, né? Que tenho a honra de ser aluna. Olha aí. Então, a Marina realmente é nossa aluna, então, da turma 3 da mentoria Professor Inovador. Então, a gente tem realmente começar a ver que tem outros espaços também que não necessariamente é sala de aula. É muito gratificante estar na sala de aula? Mas também para o professor pensar muitas vezes fora da sala, que tem outros locais, que também é possível, que tem outras possibilidades, que não é só isso. E aqui entra um pouquinho do estimular as pessoas, que vale a pena ser professor, vale a pena ensinar, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que é ensinar o outro, e eu acho que a gente está em constante, o tempo inteiro está ensinando o outro de alguma forma. Né? E isso também é ser um professor. Sem dúvidas, né? Todos são professores de alguma forma. Você falava antes do exemplo da tua filha, né? Você ensina ela, talvez não sentada ali ensinando um conteúdo, mas você tá dando exemplo para ela e tá ensinando ela, tá tornando ela um indivíduo, né? Tá formando o caráter dela, enfim. Então, um pouco de professor todos nós temos. E, gente, é covardia guardar conhecimento. Isso, perfeito. Nossa, eu preciso usar essa frase. Você deixa? Eu deixo, usem. Nossa. É covardia, gente. Não, tá certo. É covardia. Não era pra... Enfim, mas era também, Mas né? É verdade. Se você tem conhecimento, se você tem habilidade, se você recebeu esse talento, se você recebeu esse talento, por que guardar? Sim. Sim, ser professor exige audácia, exige coragem, exige um monte de coisa, mas é covardia deixar esse conhecimento guardado. O conhecimento só tem sentido se você transbordar. Exatamente. Se ele ficar guardado na sua cabeça, sinto muito. Ele não vai servir pra absolutamente nada. E nem pra você ele não vai servir. Exato, Porque exato. vai ser cheio de limitações. Tu sabe por que me tocou tanto que você falou? Porque eu sempre falo para as pessoas têm o direito de receber o que você sabe fazer tão bem. Exato. Então eu olhava por um outro ângulo, e agora eu sempre falando assim, olha que legal, a pessoa conseguiu te acessar, e agora você trouxe um negócio que mexe muito com o que eu tenho lido. Posso falar uma opinião espiritual? Sim, pode. Coisas que a gente lê, né, na própria Bíblia, né? Se você recebeu um dom, um talento, se você recebeu uma habilidade, uma capacidade, que, claro, você estuda muito, você lapida, não estou falando, recebeu ali, não, ninguém aqui é assim, sem esforço, né? Mas se você recebeu isso, foi por um propósito muito grande, transbordar e fazer a vida das pessoas melhor. Então, quando você falou isso, mas me deu um chacoalho, porque é justamente isso, é uma covardia, você tá indo contra aquilo que você foi desenhada para fazer. Exato, e aproveitando o gancho, uma cliente minha de mentoria financeira me apresentou, eu não conhecia nesse formato, mas Marina, o nome dela inclusive também, não é você, é outra Marina. Não vou comentar que são todas lindas. São maravilhosas, mas ela me apresentou algo que vai ao encontro disso, que é a parábola dos talentos. Então, quem ainda não leu, vou deixar aqui a indicação, procure, né, a parábola dos talentos e entenda o quanto aquilo tem... Leia 50 vezes, se for o caso. Mas se você tá ouvindo isso agora, é porque você precisa ler. Então, leia a parábola dos talentos. Isso. E realmente, assim, o professor é transbordal. A gente tem essa missão de... Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo tem essa missão de ensinar algo novo a alguém. E é isso que a gente está fazendo no podcast, é o meu objetivo. Que realmente esse meu conhecimento, o que eu sei, o que as pessoas que eu tenho acesso vivenciam de conhecimento, de inovador, que aplicado à educação, que realmente transborde, que chega ao máximo de pessoas possíveis, né? E isso, além de você olhar para o talento, né? E não existe talento sem esforço, isso é um fato, não adianta. E eu gosto muito, gente, eu não sou muito fã de futebol, assisto, assim, algumas coisas, justamente por causa da minha família, mas tem um cara que eu admiro demais, assim, que é o Cristiano Ronaldo, e eu já falei muitas vezes para várias pessoas, porque ele fala muito sobre isso, que inclusive ele nem era tão talentoso, ele se reconhece, assim, mas ele falou que ele sempre treinou demais. E hoje ele sei lá quantas bolas de ouro, eu nem sei.
né? Mas que ele já foi premiado muitas vezes e ele continua treinando duro. Ele é o primeiro que chega no treino, o último que sai. Nas férias, ele tá sempre jogando futebol com os filhos, enfim, ele tá sempre treinando, cuidando da alimentação. Isso, Ele não faz tatuagem porque ele é doador de sangue. Uhum. Gente, isso realmente, assim, é a autorresponsabilidade que ele tem da imagem que ele tá passando, né? E do esforço. E quando a gente se olha, eu estou nessa profissão X, nesse momento, independente se é professora ou não, você tem o dever de estar atualizado, de se atualizar, e buscar novas metodologias, novos métodos, novos formatos, aprender sobre inteligência artificial. Então, que a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, que é para tudo e para todos, né? Então, a gente tem esse dever de estar em constante atualização profissional também, que isso faz, sem dúvida, a diferença e facilita a nossa transmissão de conhecimento. Posso compartilhar algo que eu aprendi com você? Vai lá. Quando a inteligência artificial começou, primeira coisa que eu pensei, meu Deus, é muita coisa para aprender, é uma quantidade de informação que eu não consigo acompanhar, eu não sei se vou dar conta, já trabalho um monte, eu não tenho mais tempo, blá, blá. Então eu fiquei durante algum tempo nesse modo de pensar, Negação. Socorro, Deus! Negação. E aí, quando eu comecei a conversar com a Bea, inclusive, comprei cursos, fiz a mentoria, olhei e falei, ok, não tem volta, vamos atrás da pessoa mais competente que eu conheço. Ai, obrigada. Tenho a sorte de ser amiga, de poder mandar um WhatsApp quando eu tenho dúvidas. Mas eu falei, ok, vamos olhar para isso. A Bea me tirou do cenário, meu Deus do céu, quanta coisa, para um cenário, gente, eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso em 1/5 do tempo que eu faria. A inteligência artificial, ela serve para que nós, humanos, não precisamos perder tempo com coisas operacionais e sobre-nos tempo para a nossa criatividade, para o nosso potencial, para o nosso cérebro. Para qualidade de coisa vida. linda, qualidade de vida. Uhum. Então, eu acredito que quando a gente tende a temer aquilo que não conhecemos. O medo, a frustração, e agora? Mas quando você entende que é a partir dela que você performa melhor. Ontem eu desenhei uma aula, por exemplo, uma história toda da minha aluna. Eu peguei os acontecimentos dos últimos 15 dias da vida dela, fiz um texto em inglês, pedi para ele criar no tempo verbal que ela estava aprendendo. Ai, que incrível. Ela começou a ler o texto, ela fazia assim pra mim, teacher, como é que isso aqui apareceu? Aí eu mostrei pra ela, o meu prompt era desse tamanho. Sim. Eu levei 18 minutos fazendo aquele prompt. 18, eu cronometrei. Foram 18 minutos colocando todas as informações. O chat criou um texto lindo, que eu jamais teria a capacidade de escrever com um storytelling tão perfeito. Storytelling é uma habilidade incrível, a contação de histórias. E a minha aluna, que sempre é muito participativa, muito, né, sempre... Ela me disse, eu não tenho palavras. Então, a emoção que eu causei nela, com o uso da ferramenta de inteligência artificial, é algo que faz com que ela, todos os dias, reforce a escolha por Exato. mim. Isso Porque aí. eu aprendi a usar a E inteligência assim, ó, Exatamente. tu conectou, tu fez essa conexão que precisava ser feita para que ela se sentisse pertencente àquele universo de ensino-aprendizagem que estava acontecendo. Exatamente. Aí você entrou e fez realmente tudo aquilo para engajar ela no conhecimento, né? E engajar ela e realmente gerar aprendizagem significativa. E eu estava lendo até ontem isso, que a inteligência artificial, que a educação é a área que mais vai ser transformada pela inteligência artificial. Nossa. Então, acho que para a gente ir encerrando o nosso podcast, né, realmente vale a pena olhar para esse lado, o que eu posso trazer de inovador e posso aprender com isso. Mas para a gente finalizar o nosso podcast, que realmente foi incrível, uau, quanto conteúdo! Caramba, né? A gente nunca sabe... Eu falo, uma das coisas que eu não gosto é estar com algo ali duro, né? De, tem que ser assim, assado, que tem que ser algo leve. E realmente foi incrível estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do podcast.
Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. E para fechar, bem rapidinho, uma mensagem que vocês gostariam de deixar para todos os professores que estão assistindo e que já enviaram para muitas pessoas esse vídeo. Bom, né? Vamos lá. Bê, assim, primeiro dizer que é uma missão linda que tu tem de tocar a alma dos profs e mostrar para os professores que vale a pena seguir fazendo o que eles fazem. Não da forma que eles faziam. Não necessariamente da forma que eles faziam, mas seguir avançando nessa missão. E eu acho que o que eu tiro daqui, que eu quero deixar para os professores, é muito sobre isso. Ensinar é uma missão. Você não precisa estar dentro da sala de aula para fazer isso. E lembrar que, sim, é covardia deixar esse conhecimento guardado. Então, até a tua frase aí. Então, vamos transbordar, gente. Você pode fazer isso das mais variadas formas, dentro da sala de aula, em rede social, em palestras, em treinamentos, mas vamos externar tudo aquilo que está aqui dentro, que com certeza tem o potencial de transformar vidas, e a partir dessa vida transformada, outras tantas serão transformadas também. Perfeito. Marina. Bea, quando a gente realiza sonhos, é um negócio lindo, né? A gente sabe cada um o que é realizar um sonho, mas ver uma amiga realizar sonhos é ainda mais bonito. Então, assim, obrigada por ser exemplo, inspiração e por sempre nos escolher para compartilhar teu sucesso. É um grau de responsabilidade gigante que eu aceito com muito carinho e muito orgulho, né? Aceitamos. Tem uma frase que eu sempre falo, já falei uma vez numa live com a Cássia e vou... Quero deixar ela para sempre, quero que se um dia sair daqui, deixar esse plano, as pessoas lembrem. Você é aquilo que você deixa nas pessoas. A gente só tem uma oportunidade de deixar algo em alguém. Às vezes você vai encontrar a pessoa num sinal, num lugar, você vai deixar algo nela. Tente deixar teu melhor, porque o mundo já tá bem maluquinho. E Marina, eu acho que para fechar e concluir o que as minhas duas grandes amigas trouxeram aqui, tem um conto, uma analogia, na verdade, das Ilhas de Salomão, que eu falo muito sobre o poder das palavras. Nas Ilhas Salomão, eles cultuam as árvores, assim como na Índia, por exemplo, se cultua as vacas. Só que a economia deles gira em torno do palmito. Então, eles precisam de terra, espaço de terra. E eles acabam tendo que desmatar. Como é que eles fazem, então, esse processo de desmatar essas árvores sem utilizar, né? Como eles cultuam muito as árvores, as plantas, sem utilizar, enfim, ferramentas. Eles utilizam o poder das palavras. Então, por um período, por 20, 30 dias, eles fazem rituais ao redor dessas árvores com palavras negativas, palavras ruins. Em alguns dias, as árvores começam a adoecer e morrem. E aí, depois que essas árvores morrem de forma natural, eles começam a utilizar a terra. Então, eu acho que para completar e para fechar esse nosso primeiro episódio do podcast, as palavras têm poder. As palavras têm o poder de transformar e mudar a realidade de todos. Eu acho que fecha muito com a mensagem, né, de vocês duas. Cássia e Marina, muito obrigada por esse momento. Foi incrível estar aqui com vocês no primeiro episódio do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. Eu realmente estou muito feliz e orgulhosa também de finalmente esse projeto sair do papel. E eu convido você, professor, que assistiu a esse primeiro episódio do podcast, para que você envie, para que você curta esse vídeo aqui e que você também esteja aqui nas próximas semanas para acompanhar os demais episódios do podcast. Muito obrigada e até mais! Tchau! Tchau, tchau!